É uma conclave da raça eslava e no meio disso existe um país chamado Hungria que é da raça magyar e os soviéticos queriam sempre erradicar essa raça ao longo da história. Portanto, nós nunca podíamos estar, nem na Primeira, nem na Segunda Guerra Mundial, com os aliados, porque os aliados estavam sempre com os russos. Portanto, tentamos manter-nos fora. Portanto, a uma certa altura, a Hungria estava a lutar em duas frentes. A frente contra os alemães, contra a invasão alemã, e a frente contra os soviéticos. Os alemães invadiram, impuseram o seu regime. De que forma é que os seus pais foram afetados pessoalmente por isso? Pelos alemães, quando os alemães ocuparam a Hungria, eles pessoalmente não, mas é claro que a guerra afetou muito e afetou todas as propriedades que tínhamos e depois, sobretudo, os horrores também que os alemães faziam, como todos sabem, em termos do exterminação dos judeus e porem 200 mil judeus mais ou menos em campos e mandá-los para campos de concentração. Meus pais ajudaram muito os judeus a fugir. Até nessa altura também eram amigos de um embaixador português, era o Sampaio Garrido, que também ajudou em pôr judeus cá fora para Portugal. Portanto, houve também essa parte horrorosa de ver e, sobretudo, também tínhamos empregados judeus que não conseguiam salvar e foi um trauma para os meus pais de não conseguirem fazer nada contra as forças que ocupavam a essa altura a Hungria. Portanto, uma vida que mudou muito nos anos da guerra. Absolutamente. E depois, quando houve a ocupação e invasão comunista dos soviéticos, então o horror foi duplicado, porque queriam mudar totalmente a sociedade, os comunistas. Os comunistas é uma força política que ninguém neste mundo, aí desta parte que não viveu perto do comunismo, percebe o que é o comunismo. O comunismo é uma trilhada de mentiras. E o que é que eles fizeram na Hungria? Tentaram apagar na sociedade e os que estavam cá em baixo pôr-os em cima e os que estavam em cima pôr cá por baixo, porque a sociedade, independentemente de como nós queremos viver, tem que ter sempre diferenciação entre nós. Alguns são mais espertos, outros são menos espertos, outros herdam isto, ou herdaram isto, fizeram isto, ou fizeram um bom trabalho, enquanto o comunismo queria erradicar com tudo o que era bom na Hungria e tudo o que era e a vida que tínhamos. O Stalin, o Hitler foi um horror em termos da história europeia, matou cerca de 7, 8 milhões de pessoas, mas o Stalin ainda não se contou a história dele. Ele, se não matou 20 milhões, pelo menos, então não é nada. Portanto, nesta época da história da Europa, foi a época em que os seus pais jovens estavam a iniciar a vida em comum, com planos para eles, para os filhos, e isso teve que ser tudo alterado em função da sobrevivência, não é? Completamente. E, portanto, houve riscos que o seu pai correu e que a sua mãe tentou combater. Conte-nos cá. O meu pai, quando, digamos, pensavam que a normalidade ia voltar, ele tentou recuperar uma fábrica de porcelanas Herand, porque ele era artista, e aí foi condenado pelos comunistas, porque ele era uma espinha dolorosa para os comunistas, pelo nome que ele tinha e pelo passado que ele tinha, e tentaram condená-lo e puseram em frente de um tribunal sumatório. Isso foi em 1948. Nessa altura, a minha mãe decidiu que chegou o tempo de sair comigo e com a minha irmã, que tem 8 anos mais que eu. E fomos para a Noruega. E a minha mãe ouviu o julgamento do meu pai pela rádio. E o julgamento do meu pai pela rádio, que era um julgamento sumário. Meu pai não tinha direito de defender-se de forma alguma. E depois, a minha mãe, através das ações que ela fez, porque ela conhecia muito bem o Ministro de Negócios Estrangeiros norueguês, que era o Trygve Lie, que aliás foi Presidente das Nações Unidas, e como o meu pai era cônsul honorário da Noruega, ela interviu através das forças diplomáticas e deram ao meu pai 48 horas para sair do país, ou senão fuzilavam no sítio onde ele o encontrava. Portanto, ela recorreu a toda a gente que podia para evitar, porque sabia que o desfecho seria a morte do seu pai. Exatamente. Portanto, então e foi assim que ele conseguiu escapar.
escapar e sair por Viena, por a embaixada. Nessa altura, metade de Viena também estava ocupado pelos soviéticos, como era Berlim. Berlim era uma cidade dividida entre os aliados e Viena também era uma cidade dividida entre os aliados. Mas ele chegou à embaixada norueguesa e chegou à Noruega completamente desfeito de ter perdido. László não reconheceu o seu pai quando o viu? Não, porque ele vinha bastante maltratado. Foi sujeito a torturas ou a maus tratos? Foi sujeito a maus tratos. Foi sujeito a maus tratos, não digamos que... Portanto, não reconheceu o seu próprio pai? Achou, de repente, viu e... Pessoa que não... Eu também tinha 3 anos, portanto, o meu reconhecimento com 3 anos de idade não é imediata. Portanto, o que eu talvez... Acho que eu reconheci o meu reconhecimento é por histórias que também me contaram, porque com 3 anos a nebulosa é bastante grande, o que é que uma pessoa recorda e o que é que uma pessoa não recorda. Portanto, da Noruega acabaram para vir para Portugal, não é? Exatamente, porque o meu pai era diretor artístico da Harand, que é uma fábrica de porcelanas, e ele, na Noruega, basicamente não aguentava o clima de 7, 8 meses de escuridão. Não era para ele. Não era para ele. E então a Vista Alegre soube que ele tinha saído da Hungria, a Vista Alegre lhe deu um emprego como diretor artístico da Vista Alegre e foi dos anos 51 a 54 que nós vivemos em Vista Alegre e o meu pai lançou a Vista Alegre, fábrica de porcelanas, para o grande renome internacional que ele tinha. Ele formou em Vista Alegre a escola de desenho, a escola de pintura, a escola de escultura e a escola de moldes, que agora já não existe, infelizmente, e era uma escola que dava à Vista Alegre a base dos trabalhadores que faziam os desenhos e as pinturas fantásticas, como todos conhecemos, da Vista Alegre. Lembra-se de vir para Portugal, da viagem para quando chegou a Portugal? Lembra-se desse primeiro impacto? Era muito novo ainda, É curioso me pergunta, porque outro dia perguntei à minha irmã a mesma questão. Como é que nós chegamos a Portugal? Porque eu não me lembro como é que chegamos. Não me lembro. E é curioso como outro dia telefonei à minha irmã. Mas, de qualquer modo, pela origem da sua família, acabou por se fixar em Portugal. A sua mãe depois voltou à Noruega, mas aqui encontrou a sua casa. Pois, eu tenho uma sorte que a Conceição não tem. Eu tenho uma terra chamada Hungria e uma pátria chamada Portugal. Portanto, é uma sorte que muitos não têm. E aqui em Portugal, é como eu digo, para este filme que estamos a preparar, Portugal vai ser o cartão postal cheio de sol, cheio de amizade, cheio de ternura, porque aqui os portugueses têm uma coisa indescritível como aceitam os estrangeiros de braços abertos e ajudavam, várias famílias ajudavam nós a sobreviver a este horror. Que eu não me lembro nada, porque eu quando saí da Hungria tinha 3 anos, como eu lhe disse, nasci em 1946, saímos em 48, portanto... Portanto, os seus pais fizeram bem realizaram aquilo que queriam, ou seja, eles queriam muito proteger a família, proteger os filhos e conseguiram fazer isso, Sim, não é? Conseguiram, porque hoje está aqui a contar esta história dos seus pais, que passaram, enfim, por nunca saber o que seria o dia seguinte e sabe as histórias deles. Este livro foi escrito pela sua mãe, Uma Vontade Indomável, de Budapeste ao Estoril, Uma Vontade Indomável. Vai ser este o nome do filme? Isso é uma Vontade Indomável, é um working title, como se diz, portanto não sabemos. Estão agora a trabalhar com este título, mas ainda não sabem se vai ser assim. E curiosamente, como estava a dizer, como é que viemos a Portugal, também tem uma outra parte de história. Esta história é muito curiosa, porque o meu pai queria ir para os Estados Unidos, tinha uma oferta de emprego como professor artístico da Universidade de Califórnia. E a minha mãe disse que não. Então chegaram a um acordo de ir para o país se ele encontrasse trabalho. E encontrou mais longínquo em Europa continental das fronteiras russas. Qual será o país? Portugal. Portanto, foi assim que foi decidido. Foi assim que foi decidido, exatamente. E eles gostavam de Portugal? Ou queixavam-se de vez em quando? A achar que estavam arrependidos dessa decisão de se terem fixado em Portugal? Eu acho que uma das coisas que não só se passa com os meus pais, mas muitas outras famílias húngaras que eu conheço que também tiveram o mesmo destino que nós, eu nunca na minha vida ouvi uma palavra
negativa ou de queixa dos meus pais pelo destino que tiveram. Nunca. Foi sempre tudo positivo. Nunca se falava de qualquer coisa que foi negativo. Eu sei que é muito orgulhoso dos teus pais e esta é uma história de um grande amor, não é? É, porque a minha mãe tinha uma força absolutamente indescritível e o meu pai não teria sobrevivido tudo o que se passou na Hungria, porque basicamente, como eu disse, era basicamente um pessimista, e sobretudo também viver no exílio e adaptar-se à realidade nova de ir, como se diz em americano, de zero a hero, portanto, de tudo a nada. Ele nunca teria sobrevivido se não tivesse a força de vontade da minha mãe. A minha mãe é que aguentava o meu pai, aguentava a união da família e nunca se deixava ir abaixo e via sempre em tudo o que acontecia um lado positivo. Nunca havia lado negativo. Isso significa que não se impunha perante os filhos? Era uma mãe que o deixava, como filho, tomar as suas decisões ou gostava de o orientar? Não. A minha mãe era o meu pai e era a minha mãe ao mesmo tempo, porque o meu pai só via ou só sonhava com o renascer da Hungria. E a minha mãe é que tomava as rédeas na mão em termos de ter a certeza que todos nós poderíamos andar para a frente. E depois ela é que era, digamos, o pater familias da família e ela é que mandava. E o meu pai fazia, não dizia tudo o que ela... Porque as adversidades que a vida pôs à frente deles sempre ultrapassaram em conjunto. Num respeito, numa amizade e num amor um para o outro, que é absolutamente fantástico. É absolutamente fantástico como é que eram cúmplices de tudo e nunca falhou essa cumplicidade entre os dois. Nunca. Mesmo nos tempos mais difíceis, porque a minha mãe, por exemplo, para sobreviver, na altura, na Hungria, em 1943, 44, 45, ia-se com um saco de batatas cheias de notas e voltava-se com uma carcaça para casa. Portanto, a inflação era... Ela chegou a retirar a carne de um cavalo? Completamente. Isso era a sobrevivência da família. Logo, quando um cavalo dos militares morria ou deixavam na estrada, ia toda a gente a cortar carne do cavalo para poder comer qualquer coisa. Não havia comida. Não havia os bombardeamentos. E uma pessoa... É por isso que eu acho que esta história tem várias componentes. Uma componente é que milhões de famílias passaram por o mesmo destino. Alguns muito piores que o nosso e alguns muito melhores que o nosso. E é por isso que vai haver uma identificação muito grande com este filme das pessoas que viram. Portanto, estamos a falar de uma produção que tem americanos, de contactos que fez. Está muito entusiasmado com este projeto, de pôr num filme o livro que a sua mãe escreveu? Estou muito entusiasmado porque depois de 26 anos de carreira na Disney, tendo 66 anos, quero coroar e quero acabar a minha vida com uma cereja no bolo, que é a feitura deste filme e, sobretudo, repagar a dívida a Portugal pelo carinho que este país teve por mim, para a nossa família, em fazer uma das maiores produções cinematográficas que jamais se fez neste país. E às vezes os portugueses esquecem-se de que têm essas coisas boas, não sente isso? Eu acho que os portugueses esquecem-se muito das coisas fantásticas que este país tem, sobretudo o povo. São pessoas absolutamente fantásticas e da forma que acarinharam-nos a nós e a outros húngaros que viveram aqui e ajudaram, absolutamente ajudaram, é absolutamente indescritível e é talvez o único país na Europa que fez o que fez para os muitos húngaros que aqui acabaram depois de 1945. Agradeço-lhe imenso a sua presença. Ficamos à espera, então, do filme. Já há, assim, nomes de atores para fazerem da sua mãe, do seu pai. Isto é uma grande responsabilidade, não é? Quem é que é a atriz que vai fazer da sua mãe? Eu, hoje, na conferência de imprensa que demos, perguntaram a mesma pergunta. E estava lá a minha mulher à minha frente e disse, olha, a minha mulher.
Era assim, não era? Era assim. Mas está entusiasmadíssimo, portanto, trouxe-nos aqui uma história que, enfim, é muito mais rica ainda, contada pela sua mãe, nestas palavras. Ela era uma mulher firme, tanto que era tão firme que, quando leu o argumento, conforme nos disse, não é? O Martin Scorsese quis fazer o filme, a mãe não concordou. E, portanto, era uma mulher de pulso, conforme o filho aqui nos conta, e não quis. E não concordou, porque havia 2 ou 3 cenas de beijos e havia 2 ou 3 cenas, não direi de cama, mas que dava a perceber que era isso. E ela disse, isso é uma coisa privada entre meu marido e eu. Nem pensar. Pronto, aqui está. Eu acho que tem muitos motivos para estar satisfeito e isto dá-lhe, obviamente, um grande entusiasmo. Portanto, cá esperamos, não é? Vamos esperar por este filme, que ainda não tem nome, mas o livro, De Budapeste ao Estoril, é uma vontade indomável, pode ser também um amor indomável, enfim, uma força muito grande de uma mulher e de um amor, conforme vimos aqui. Temos de caminhar então para o final do nosso programa. Ainda temos o cartão de sonho para entregar. Antes de eu fechar, amanhã cá estaremos. Agora já estamos a encerrar o nosso programa. Não se esqueça então, ainda vou dar algumas oportunidades de marcar o 760 20 120. É desta forma, se for muito rápido, pode habilitar-se aos 18 mil euros, que eu vou levantar-me até chegar ali assim para entregar o cartão. Ainda dá para marcar 1 ou 2 vezes para quem for muito rápido. Sei que há muita gente a esta horinha a chegar. 18 mil euros é o total, 1.000 vão ser entregues garantidamente e 17 mil euros é o prémio acumulado. Cartão de sonho para si.